Hoje a gente vai aprender como criar uma API simples usando C Sharp. A gente vai usar o .NET com ASP.NET e é isso. A gente vai usar o MySQL também como banco de dados. Bom, primeiro de tudo, quando você quer trabalhar com .NET, vai precisar instalar ele. Então você só vai precisar vir no Google, .NET, download, clicar no primeiro link, clicar em aqui, download, ele vai baixar e você instala tudo normal. Para você saber se o seu se a sua instalação deu certo, você vem aqui no terminal e digita .NET menos version. Ele vai te mostrar algum número. O meu é a versão 8. Você vai precisar também do Entity Framework, que ele já vem instalado ele instala automaticamente quando você instala o .NET. Então, para você testar isso também, você digita .NET EF, ele vai te mostrar isso aqui, esse unicórniozinho aqui. Se algo parecido com isso aqui aparecer para você, significa que deu tudo certo na sua instalação. E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai precisar do VS Code também, né? Extensões que a gente pode precisar. Essencialmente, você vai precisar de instalar esse aqui, o C Sharp Dev Kit, que ele vai instalar esses outros aqui junto. E é basicamente isso. Caso você queira, instala esse database client, porque ele serve para você visualizar o esquema, as tabelas do seu banco de dados aqui no VS Code. É tipo um workbench, só que mais simples. Dá para você usar dentro do VS Code. O lado positivo dele é aquele aqui, ó. Ele é um banco de dados que serve para gerenciar MySQL, MariaDB, Postgres, SQLite, Redis. Tem um monte de bancos que ele suporta. Então é legal caso você queira usar aqui, é legal você ter. Mas se você tiver o Workbench, ele já serve bem até demais. E essa extensão aqui é bem simples também. Certo. Para a gente criar a nossa API agora, o que é que a gente vai precisar fazer logo de cara? Eu tenho aqui uma listinha com alguns comandos que a gente vai precisar digitar. E o primeiro de todos é esse aqui, .NET New Web API, name, nome do projeto, traço mínimo. O que é que isso aqui significa? Você está chamando o .NET que está instalado no seu computador, você está pedindo para ele criar uma nova Web API com o nome que você vai dar para ele. No lugar de nome projeto, você vai colocar o nome do projeto que você quer. E aqui, minimal, é que você está especificando que o projeto que você está criando é uma minimal API. E o que é uma minimal API? É uma API que não usa controladores e não precisa daquele código todo cheio de voltas que você tem quando você programa, quando você usa o .NET puro, que você vai precisar usar controladores, vai precisar separar o seu projeto em várias partes, vai ter que usar alguns conceitos como é que fala, de código de arquitetura limpa. Aqui você vai usar também, só que ele te dá a Minimal API te dá uma liberdade maior para você escrever um código mais simples assim. Você não vai precisar de dar tanta volta para fazer alguma coisa. Quando a gente começar a escrever o código, vocês vão ver que é mais simples. O
projeto que não é Minimal API é muito parecido com o Java Spring. Quando você quer criar alguma coisa, você tem que criar um controlador, um bocado de algumas coisas. É simples também, só que isso aqui é um jeito mais simples de você criar uma API. Tá, a gente vai copiar esse código aqui e vamos colar aqui. Primeiro eu criei uma pasta aqui na área de trabalho, eu vou entrar nela, cd projeto, a pasta está vazia, tirar o nome do projeto, vamos colocar usuários API. Usuários API. Ele criou. Tem uma pasta aqui dentro, vamos entrar nela. Tem algumas coisas. Então vamos entrar nela. Folder, área de trabalho, projeto, usuário API. Certo. O principal, a parte principal do nosso projeto é isso aqui. O nosso program.cs. Ele já vem com entre aspas, hello world aqui, mas você pode apagar isso. Você pode apagar essa linha aqui. Até aqui também. Isso aqui pode deixar e o resto deixa também. Certo. Bom, o que é que a gente vai... Qual vai ser o nosso projeto? Eu vou criar um CRUD para cadastrar usuários em algum lugar. A gente vai criar uma entidade chamada usuários e a gente vai, através da nossa, a gente vai criar uma API que cadastra um usuário, atualiza o perfil dele, deleta um usuário e pega o perfil de um usuário específico. Então, vamos aqui criar uma pasta chamada users. E dentro dessa pasta vamos criar uma classe chamada user.cs, porque todo arquivo C# tem a extensão .cs no final. Então, a gente pode começar dizendo o package dele, né, que aqui a gente chama de namespace. Namespace usuários API. Ponto o nome da pasta, né, que é users. Então, vamos criar uma classe. Class user. Certo. E é aqui dentro que a gente vai colocar os nossos atributos. Os atributos que a gente vai dar para o nosso usuário aqui, vamos fazer uma classe bem simples para ficar bem fácil de entender. A gente vai precisar de um ID, né? Geralmente a gente coloca um ID no MySQL como, às vezes como um int, às vezes como um string. Só que aqui a gente tem uma coisa específica para trabalhar com IDs de coisas no geral, que é isso aqui, ó. Public void use lineage. O que é que isso aqui, o que é um GUID? Esse tipo de dado ele gera uma cadeia de caracteres aleatória, que é tipo um código específico para cada usuário que você instanciar. Então, quando você instancia um usuário, ele vai gerar uma cadeia de caracteres aleatória e vai atribuir a esse usuário que você criou. E aqui do lado dele, a gente vai colocar get
get init. Isso aqui é um get e set. Os getters e setters no C Sharp a gente escreve desse jeito. É um jeito bem mais fácil de fazer um get e set. No Java, por exemplo, você ia ter que criar uma função get e uma função set. Isso aqui não é um set, isso aqui é um init. Porque no próximo atributo que eu declarar, vocês vão ver o que é o set. Mas isso aqui não é um set, é um init. Isso aqui você está dizendo que na sua classe, quando você instanciar um usuário novo, você não quer iniciar você mesmo o ID dele. Você quer que a própria linguagem atribua um valor a esse atributo. E aqui embaixo a gente vai ter um public string full name. Aqui na frente você pode escrever isso aqui, ó, required. O que esse required significa? Quando você der o formulário para o seu usuário preencher, está dizendo que o usuário é obrigado, é um requerimento que o usuário digite, que forneça o nome completo dele. Caso você não queira que ele insira o nome completo dele, você coloca uma interrogação aqui. Isso aqui significa que ele pode ser nulo. Esse atributo pode ser nulo. Como eu quero que ele digite o nome completo, eu vou colocar um required. Aqui em cima eu não preciso porque obrigatoriamente isso aqui vai ser sempre auto-preenchido pela linguagem. Então eu não preciso colocar o required ali em cima. E aqui eu vou colocar o get e aqui sim um set. Então ao invés de eu criar uma função get e uma função set, eu coloco só eu posso escrever desse jeito aqui. Eu estou dizendo que para esse atributo eu tenho um get e tenho um set. Public required também. String username também. Também vai ter um get set. Public required string password get e set. Bom, é basicamente isso. A nossa classe tá desse jeito. E vamos deixar ela assim. Aqui eu acho que já tá bom, já tem exemplos aqui suficiente para a gente entender. Então, se isso aqui for em um site, como é que isso aqui ficaria? Você ia ter um formulário, o usuário ia ter que digitar o nome, o usuário, o nome de usuário, o nome completo dele, o nome de usuário e a senha, para ele se cadastrar no nosso sistema. Tá, vamos agora fazer uma coisa muito importante. Vamos criar uma pasta chamada db. E aqui a gente vai criar outro arquivo C Sharp que vai chamar usuários API context.cs. Usuários API context.cs. Escrevi errado. Usuários API context.cs. Certo. O que é que a gente vai colocar aqui? Aqui a gente vai fazer esse usuário virar uma tabela do nosso MySQL, por exemplo.
Mas antes da gente digitar alguma coisa aqui, a gente vai ter que voltar no terminal e entrar na nossa listinha aqui. Isso agora a gente vai usar esses outros comandos: o .NET, add package, Microsoft Entity Framework. A gente precisa dizer para o .NET que a gente quer usar o Entity Framework no nosso projeto. Então a gente copia esse código e cola aqui. Clear. Agora a gente vai precisar avisar para ele também que a gente quer usar o Entity Framework Core Designer, que é para a gente trabalhar com banco de dados, para ter mais funcionalidades para o banco de dados. Está instalando, instalou. E por último a gente vai usar o MySQL. A gente precisa dizer que a gente quer usar a extensão do MySQL para o nosso projeto. Certo. Aqui esses são todos os comandos que a gente vai precisar usar no terminal por enquanto. Agora que a gente instalou todas as dependências que o nosso projeto precisava, a gente vai criar a nossa configuração do banco de dados, que é basicamente a gente fazer essa classe virar uma tabela. Certo. Vamos criar um namespace. Usuários API.db. Class usuários API context, e ele vai estender. Isso aqui é a sintaxe de herança, né? Ele herda de db context. Você vê que aqui ele importou automaticamente o Entity Framework, né? E aqui a gente vai escrever algumas coisas agora. A gente vai primeiro criar isso aqui. Public db set user users get set. Aqui a gente está dizendo pro Entity Framework que a gente vai trabalhar, a gente vai usar isso aqui para trabalhar com a tabela, com a classe usuários, como se fosse uma tabela de um banco de dados. Então, usando esse users aqui, a gente vai poder pegar essa classe e tratar ela dentro desse código que eu estou escrevendo agora como eu vou tratar essa classe como uma tabela de um banco de dados agora. Tá. Agora vamos criar conexão com o nosso banco de dados. Vai ser o seguinte: protected override void onConfigure. Vai deixar ele autocompletar, ele vai sugerir certo. Então isso aqui é o que? A gente vai dizer para, vamos criar uma variável connection string igual. Vamos criar agora uma string de conexão. A string de conexão para o MySQL aqui, ela tem esse padrão aqui. Você vai digitar
server igual. Você vai dizer o nome do servidor, que no caso aqui para mim é local host, ponto e vírgula, database, database igual. Você vai dizer o nome do banco de dados que você vai fazer. Eu vou dizer que é usuários API. Certo. Ponto e vírgula. Agora, user, você vai dizer o seu usuário. Para mim é root. E por último a senha, password. Para mim é isso aqui. Para você provavelmente não é essa. Aí você vai colocar a sua senha para poder usar o banco de dados. Server, localhost, database, usuários API, users, root, password. Certo. Então, lembra que você vai colocar sempre o nome do servidor, o nome do seu banco de dados, o seu usuário e a sua senha. Tá. Depois disso, Option Builder, use MySQL, Connection String, Server, Version, Auto Detect, Connection String, de novo, ponto e vírgula, ponto, enable sensitive data logging, ponto, enable detailed errors. Isso aqui. Essa aqui é a configuração do nosso banco de dados. Aqui a gente acabou de configurar o MySQL. Vamos deixar isso aqui mais para baixo. E aqui agora a gente vai configurar essa classe como uma tabela. Protected, override, void, model create. Então, o modelo para quando a gente criar o banco de dados vai ser esse aqui. Model builder entity. A gente vai usar user, né? Table. Então, a gente vai transformar aquela classe, essa classe aqui, em uma tabela. Essa tabela vai se chamar users. Embaixo disso, model builder ponto entity user ponto hasKey. Agora a gente vai dizer que essa tabela, usuários, tem uma chave primária. Vamos criar uma variável aqui aleatória. Esse U ponto user ID. Isso aqui é só uma sintaxe para criar uma variável para pegar os atributos de dentro da classe user, que é essa classe aqui. A gente tem que lembrar que a gente tem
essa variável lá. E aqui a gente está basicamente dizendo que na classe users, quando ela virar uma tabela no nosso banco de dados, ela vai ter como chave primária user ID. E acabou. Dentro desse código aqui, tudo que a gente precisava fazer era isso. Agora a gente tem que só vir aqui em program.cs e aqui a gente vai fazer uma coisa chamada injeção de dependência. Vai ser basicamente o que? Vir aqui e builder.service, pronto, add scope, usuários, API context, pronto. Isso aqui é um conceito mais avançado na área da programação web e no C Sharp, que isso aqui chama injeção de dependência. Basicamente, bem basicamente mesmo, isso aqui serve para te ajudar a não precisar ficar se preocupando em instanciar nenhuma classe. Você não precisa criar, por exemplo, um construtor na sua classe para toda vez que em algum lugar do seu código você criar uma classe do tipo, uma variável do tipo, uma variável do tipo usuário, você não precisar instanciar nada. O próprio .NET vai fazer isso por você e no seu banco de dados você não vai precisar se preocupar com isso. E certo. Você escreveu essa linha de código aqui, você não precisa mais se preocupar em instanciar nada que envolva o usuário do seu código inteiro. É tanto que aqui a gente não cria construtor, porque a gente não vai se preocupar justamente por causa disso aqui. Certo? Então, aqui a gente acabou, program.cs por enquanto acabou, e usuários por enquanto acabou. Agora a gente vai criar uma rota para para nossa classe. Que a gente vai vir aqui, routes, e vamos criar uma rota para user.cs. Agora a gente vai começar a fazer a parte mais interessante do nosso projeto, porque a gente vai criar rotas para poder trabalhar com a nossa API. Namespace, usuários API, ponto, public, static, class, user. Vamos trocar aqui para users, né? Fica melhor. Users. Certo. Aqui a gente vai criar todos os endpoints relacionados a usuários. A gente vai ver o que é endpoint daqui a pouco, quando quando eu fizer a primeira parte do CRUD, mas tudo que envolve, quando a gente for trabalhar com usuário, a gente vai estar trabalhando, a gente vai colocar aqui dentro. Se a gente quiser cadastrar usuário, deletar usuário, a gente vai trabalhar aqui dentro, certo? Então vamos criar um método aqui, public static void users endpoint. Certo.
Agora aqui eu vou passar como parâmetro esse negócio aqui, ó. Endpoint Builder. Routes. Isso aqui é, faz parte disso aqui, ó. Eu não vou mais precisar ficar colocando esse app na frente das coisas aqui dentro. Como o app faz parte do Endpoint Route Builder, então eu colocando isso aqui, eu passando isso aqui por parâmetro, eu estou dizendo que routes faz parte de app, então não preciso mais escrever app. Eu coloco routes para ficar mais entendível o código. E é só uma coisa mais para deixar o código um pouquinho mais legível para todo mundo entender. Uma coisa meio simples. E como tudo que eu vou colocar aqui dentro é relacionado a usuários, eu vou escrever isso aqui. Var user routes. Ponto users. Certo. Um endpoint é basicamente meio que a URL do seu, de um jeito bem simples, é a URL do seu site. Então, por exemplo, aqui no download da, do .NET, o que é que a gente tem? A gente está no site da Microsoft, né? .net.microsoft.com barra o N barra US aqui barra downloads. Isso aqui é um endpoint. Esse downloads, a gente está no endpoint downloads, que é no setor do site que trata dos downloads. Então, aqui a gente, o nosso projeto, nossa aplicação vai estar no setor. Se a gente está falando de um site aqui, a gente está criando o back-end de um site. Então, a gente está no setor do site que trata de usuários, certo? Então, para eu não precisar ficar digitando users o tempo inteiro, eu estou dizendo aqui que tudo que eu digitar, todos os endpoints que eu criar aqui, fazem parte desse setor. Então, sempre quando a gente entrar lá no nosso Swagger, que é para visualizar a nossa API, sempre vai estar lá users barra alguma coisa. Vai estar sempre assim. Então, isso aqui é só um jeito mais simples de você economizar escrita. Você não precisa ficar escrevendo toda hora users. Você diz uma vez aqui e está subentendido que tudo aqui está em barra users, barra alguma coisa. Certo. Vamos criar agora o nosso primeiro endpoint, que é o endpoint de post. Então, vamos lá. Uses route, map, post. E aqui vai ser o nosso barra create users. Então, se isso aqui, falando lá da URL do site, isso aqui seria o nosso site barra users barra create users. Seria o setor de usuários, que dentro do setor de usuários a gente já está no subsetor de criar usuário. Agora, async, a gente vai passar um usuário, né, que a gente vai pegar ele da do que o usuário digitar. Isso aqui são os dados que o usuário vai digitar e a gente vai guardar nessa variável aqui, certo?
vamos chamar de rec. E vamos passar isso aqui, usuários API context. Usuários API context. Users. Por que não foi? Certo. Certo. Agora aqui dentro a gente vai criar o código e vai tratar a rota de usuários. Então, vamos criar uma variável array exists. A gente vai verificar se o usuário que a gente está querendo colocar no nosso banco de dados já existe. Então vamos fazer um await context, que é isso aqui, ponto users, né? E isso aqui, né? Lá na nossa classe usuário API context users first or default async. Então ele vai basicamente fazer um select na tabela no banco na tabela usuários, e ele vai pegar o que tiver o nome de usuário. Vamos criar uma variável aqui, ponto username for igual ao rec, né? Que é o usuário que o usuário está querendo colocar no banco de dados. Ponto username. Então, se o nome de usuário que tem no banco de dados, se tiver algum usuário no banco de dados com o mesmo nome do usuário que está tentando criar um novo usuário, a gente vai bloquear. Então, a gente vai pegar esse select, né? E aqui embaixo a gente vai verificar se array exists é diferente de num results ponto conflict. Exists. Por que a gente está fazendo isso aqui? Aqui lembra que a gente está fazendo um select no banco de dados. Então, se existir um usuário, algum usuário com o username igual ao username que o usuário está passando aqui, significa que já existe um usuário com o mesmo nome. A gente não quer isso. Então aqui a gente está verificando se o que está aqui dentro, se a gente fizer essa requisição e receber alguma coisa, se for diferente de nulo, que a gente quer que isso aqui seja, a gente quer que isso aqui seja sempre nulo. Então, no caso disso aqui não for nulo, significa que o nosso select achou um usuário com nome repetido e a gente vai retornar uma mensagem de que não pode, avisando que o usuário já existe e que ele não pode criar outro usuário com o mesmo nome. Agora, caso isso aqui, o código não caia nesse retorno, a gente vai dar um await context ponto
users.add-async rec. A gente vai pegar a requisição, né, que é o usuário os dados que o usuário mandou para a gente cadastrar. A gente vai cadastrar no banco de dados, dar um await context save changes async e return results created. A gente está avisando o usuário que ele foi criado. Se cair aqui, a gente avisa que teve um conflito, que é os códigos HTTP, né, que os códigos de erro, os códigos de acerto. Isso aqui é outro código que temos um código de status que uma API deve retornar. Toda API REST, ela, para ser uma API REST, ela tem que retornar todos os códigos corretamente. Se a sua API deu algum erro, ela tem que retornar um código. Se ela acertou, se uma transação foi bem sucedida, ela tem que retornar outro comando. Então, aqui, se a gente achar um usuário repetido, retorna um erro. Se a gente não achar o usuário repetido, pega o que o usuário mandou e salva no banco de dados. Agora vamos tentar testar isso aqui. Certo. Para a gente conseguir testar isso aqui, o que é que a gente vai fazer? Vamos criar uma migration. .NET F migrations add initial. Vamos colocar 1.5.0. Tá. O que é uma migration? Observe que o tempo inteiro aqui eu não entrei no Workbench para criar o banco de dados. Eu especifiquei tudo aqui, ó. Eu disse que a tabela vai se chamar usuários, o banco de dados vai ser usuário API, a chave primária vai ser user ID, mas eu não criei o banco de dados. O que é que a migration vai fazer? Ele vai pegar o que você tem no seu código, vai olhar na sua máquina se existe, se o que você tem escrito, se o que você tem escrito bate com o que você tem na sua máquina. Se não bater, ele vai ele vai completar o que falta. Então, como eu não tenho nenhum banco de dados com esse nome aqui, usuário API, ele vai criar um banco de dados, teoricamente, se não tem nenhum erro, criar uma tabela chamada users, com todos os atributos que tem aqui, e ele vai pegar o atributo user ID e tratar como chave primária. Então, se eu fiz tudo certo, se a gente der um enter agora, em teoria é para funcionar. Se não funcionar, pronto, tá feito. Agora a gente tem que .NET database update. Vamos atualizar o banco de dados. Migration done. Então, se a gente vier aqui e atualizar usuários API, se a gente clicar duas vezes aqui, a gente tem uma tabela chamada users. Se a gente clicar nela, a gente tem, pode ver as colunas aqui, a gente tem user ID, full name, username e password. Se a gente vier aqui, são as mesmas
variáveis, user ID, full name, username e password. Então, funcionou a nossa API, a gente conseguiu criar o banco de dados só com isso aqui. A gente não precisou escrever SQL nenhum, a gente só atribuiu, só foi especificando para a linguagem o que a gente queria fazer e o Entity Framework faz tudo sozinho. E agora vamos testar a API, certo? Para a gente executar o nosso projeto, a gente vai digitar .NET Run, certo? Se para você aparecer isso aqui, é porque deu certo. Você vai pegar esse link aqui, copiar, vai no seu navegador, cola e vai dar erro. Mas você pode vir aqui no final, digitar barra Swagger. Teve algum problema? Program.cs Swagger. Ah, entendi. Eu esqueci de fazer uma coisa. Quando a gente cria a nossa API, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que passar a função, a gente tem que avisar lá no program.cs que a função que gera que tem os endpoints existe. Então a gente vai fazer app.userEndpoint. A gente vai colocar aqui entre user HTTP e esse run, certo? Foi só isso mesmo que tinha dado errado. Agora a gente, porque é como se isso aqui fosse a nossa, falando do Java, é como se isso aqui fosse a nossa função main. Ele começa executando daqui. Então, se o que você fez não está, se você não avisa que o que você fez existe nessa parte do código aqui, nesse arquivo, então meio que ele ignora que o que você fez existe. Então, agora que a gente avisou que o user endpoint existe, vamos parar a aplicação, limpar a tela, executar de novo e atualizar e pronto. A gente criou o nosso primeiro endpoint. Users.createUsers. Só para explicar o Swagger, ele serve para visualizar a nossa API. Porque existem aplicativos para fazer isso, tipo o Insomnia e o Postman, mas o Swagger é mais simples, assim, para quem acho que é mais simples, para quem está começando, pelo menos por aqui eu entendia melhor como as coisas funcionavam. Então, como é que ele funciona? É basicamente entre aspas, um sitezinho para você ver a sua API funcionando. Então, aqui a gente tem post, que a gente criou um map post, né? Nosso verbo HTTP, que está em /users /createUsers. Como eu falei, /users /createUser. Então, se a gente clicar nele, a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é um arquivo JSON que é o arquivo de exemplo de como os nossos dados vão ser enviados para o back-end. Então, se eu clicar aqui em Try it out, ele vai mostrar isso aqui e aqui a gente vai escrever os nossos dados. Então, full name, eu vou escrever meu nome, Bruno
username. Bruno, 1, 2, 3. Password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Certo. Lembro que eu não preciso digitar o user ID porque isso aqui vai ser gerado automaticamente pela linguagem. Então eu não preciso digitar isso aqui. Se eu vier aqui embaixo em execute, carregar, pronto, success. Então em teoria ele salvou no banco de dados. Então se eu vier aqui no MySQL, se eu clicar aqui, se eu dar um select, ele vai mostrar o que tem no banco de dados, o user ID, o nome que eu digitei, meu username e a minha senha. A gente conseguiu salvar as nossas informações que a gente digitou aqui no banco de dados da nossa máquina. Bem legal, né? Então esse foi o nosso primeiro endpoint. Endpoint para a gente postar alguma coisa, para a gente criar alguma coisa no banco de dados. Agora a gente vai fazer o método put, que é para atualizar uma informação no banco de dados. Vai fazer users, routes, map, put, dessa vez. Aqui vai ser user barra user date async. Ele vai receber. Aqui a gente vai ter um detalhe a mais. A gente vai ter que passar o ID da pessoa que a gente quer atualizar a informação. Então vai ser um user underline ID. Aí aqui a gente cria uma variável with user underline ID. Isso aqui é isso aqui, tá? Aí a gente vai receber também uma requisição, né? User rec e o usuário API context. Aí aqui a gente vai fazer algumas verificações. A gente vai fazer o user update async context users first sync. O que tá vermelho? É await, perdão. Await versus default async. A gente vai verificar se o usuário, se o ID que a gente está passando aqui por parâmetro existe. A gente vai criar um user ID igual user ID e aqui if user update igual no, a gente vai dar um retorno de um response results ponto not found. Como toda API tem que ter os retornos, os códigos de retorno certinhos, né? A gente tem que a mensagem user not found. Aí
aqui embaixo a gente vai verificar outra coisa dessa vez. Var rig exists await context users first default sync. E vamos verificar o nome de usuário se já existe. Username igual rec.username. Aí aqui embaixo a gente coloca outro if, né? Se for diferente de return results conflict, user exists. Aí aqui a gente vai atualizar o que tem no banco de dados. Como que a gente pegou o usuário que a gente quer? Tá aqui em user update, a gente vai pegar user update ponto. A gente vai atualizar o nome completo dele. E perceba que o que a gente quer atualizar tá aqui, ó. O que a gente quer colocar no lugar do usuário antigo vai estar aqui, ó, em users rec. Users rec. Users rec. Rec. Full name. Deixa. Username. Rec. Username. User update. Password. Rec. Password. E é basicamente isso que a gente vai atualizar. Agora a gente só tem que guardar isso no banco de dados. Await context save changes sync, pronto, e retorna return results ponto ok. E é isso. Agora vamos testar esse endpoint. Perceba que aqui eu não vou precisar escrever mais nada lá no program.cs, porque o que eu preciso passar é isso aqui, ó, user endpoint. E todos os endpoints eles estão dentro de users endpoint. Então eu não preciso passar mais nada, só preciso dizer que esse método existe e as rotas que estão aqui dentro automaticamente vão para lá. Então eu vou parar a aplicação, executar ela de novo. Vamos ver se não dá erro. Dá erro em algum lugar aqui. Se mais nada, é que eu tinha escrito rec aqui em cima como red. Aí aqui saiu red também. Mas é rec, certo? Então aqui executou. Vamos de novo lá no nosso Swagger, atualizar a página. Apareceu outro endpoint. Users barra user update barra user ID. Agora eu vou lá no banco de dados,
copiar e colar isso, copiar isso aqui, o ID. Eu vou em Try It Out, Ctrl V, e aqui eu vou atualizar o meu nome. Meu nome era Bruno, agora eu vou colocar Bruno Costa Zeneiro. Bruno. Só senha, um monte de caractere aqui e vamos tentar atualizar sucesso e vamos lá no banco de dados de novo. Vamos fazer outro select e ele atualizou. Ele não atualiza o ID. O ID sempre vai ficar igual, porque lembra que a gente não está passando o ID para atualizar. E ele só gera um ID novo quando ele cria, não quando ele é atualizado. Bruno Costa, Bruno Itsock e a minha senha. Tudo certo aqui por enquanto. E perceba que aqui já está meio diferente porque eu estou passando o ID pela URL da nossa aplicação. Uma coisinha mais já diferente. Certo. Agora a gente vai visualizar dados da nossa aplicação. A gente vai criar um get. Então, mesmo padrão das coisas de cima, user root, map get, o que é que chama isso aqui? Chamar de profile. A gente vai passar também um user ID, sync, o async a gente vai receber um query, user ID. Vamos ter também um usuário, context, certo? E aqui a gente só vai fazer um select simples, var user wait context users first unifold async. Vai criar a nossa variável de novo, né? E ponto user ID igual user ID. Lembrando que isso aqui é literalmente um select que a gente está fazendo. Então, if foi igual a null, significa que a gente não achou nada, né? Return results not found, user not found. Ponto. E aqui a gente só retorna o que a gente result not ok. E aqui a gente retorna o user, não entre user, certo? Então, se a gente vier aqui para a aplicação,
executar ela de novo. Se não der erro, não deu erro. A gente vem aqui de novo, atualiza a página e temos outro endpoint aqui, que também aceita um parâmetro na URL. A gente copia. Vamos copiar aqui de novo no Workbench o nosso ID. Execute. Pronto. Ele retorna um JSON com os dados que a gente tem no banco de dados. Bruno Costa, Bruno Sock, minha senha e o meu ID. Aqui a gente tem uma coisa uma coisa importante agora que eu não vou mostrar agora, mas é bom para no futuro a gente vai ver isso aqui. Que observe que eu estou retornando o usuário mesmo. Eu não estou retornando só informações separadas. Então isso aqui é muito ruim. Isso aqui não é desse jeito que se faz. Eu estou fazendo porque isso aqui é mais uma demonstração, uma coisa mais simples, só para entender a ideia geral de como se faz uma API. Mas em essência, não é isso aqui que a gente faz. O que é que a gente deveria fazer? A gente deveria criar um DTO, que, se eu não me engano, é Document Transfer Object, um objeto de documento de transferência. Ele serve para quê? Seria literalmente um usuário só com informações que eu quero que por exemplo, o front-end mostre para o meu usuário. Informações que não são exclusivas do back-end, por exemplo, aqui. O ID do usuário, o usuário não quer saber o ID dele. Ou, por exemplo, se eu estou falando de mostrar, por exemplo, isso aqui, esse endpoint do get, esse users barra profile, isso aqui, por exemplo, se fosse o perfil de um usuário, é completamente errado eu retornar a senha do usuário no perfil dele. Eu não quero que todo mundo veja a senha dele. Então, por exemplo, a coisa mais correta seria eu criar outro usuário, um DTO, que tivesse só esses dois parâmetros aqui, o nome completo e o nome de usuário dele. Aqui é só um exemplo. Isso aqui está completamente errado. Eu não deveria retornar isso aqui tudo. Deveria retornar só esses dois parâmetros. Mas como é só um exemplo, isso aqui não é nada muito sério, então tudo bem. Mas se fosse algo mais sério, assim, a gente deveria não retornar o usuário de verdade, mas retornar o DTO dele, que são só as informações que eu quero que sejam transferidas para outras pessoas, certo? Então é isso aqui por enquanto. Certo. Então a gente fez o nosso get, agora vamos para o nosso último método, que é o delete. User routes.map delete. Então seria o nome bom para colocar aqui, seria delete account. E também precisa receber o user ID aqui. Sim, ID para o usuário, né? User ID e usuário, usuário API, usuário API context. Certo, aqui a gente vai verificar se o usuário existe, né? User delete igual
await context.users.first async, de criar a nossa variávelzinha aqui. Sempre lembrando, gente, que essa variável que a gente cria aqui é para manipular o que tem aqui dentro, tá? Do usuário. Então, o nome dela aqui, tanto faz você colocar, pode ser qualquer coisa. Ponto. Observe que, tipo, eu coloco ponto aqui, parece os parâmetros dela, né? Os atributos dela, full name, password, user ID, username. Eu quero user ID. Igual user ID. Agora vamos verificar se ele existe, né? User delete. Vou colocar um demais. Ficar mais bonito. Isso aqui foi igual a null. Return results not found. Lembrando sempre de retornar os métodos, os avisos corretos, né? As, os códigos de retorno corretos. Então, user not found. E aqui a gente deleta agora, né? O usuário. Não precisa do await dessa vez. User remove user delete. Aqui await context ponto change async. Tá? Save change async. E pronto. E é isso. Agora vamos testar se. Vamos retornar também o aviso, né? Results. Ponto. Ok. Porque a gente deletou o negócio tudo certinho, né? User delete. Certo. Agora a gente vai ter mais um endpoint lá. A gente vai ter 4 tópicos lá no nosso Swagger, né? Se a gente vier aqui, parar a aplicação, limpar a tela, rodar de novo se não der erro, não deu. A gente atualizar 4 tópicos. Então aqui é especificamente para a gente postar alguma coisa, atualizar, olhar e deletar. Então, como eu quero deletar, eu vou deletar o usuário, né? Eu tenho. Se eu clicar aqui, em teoria, se der certo, ele retornou sucesso. Ele retorna o corpo de resposta dele, é o usuário que eu deletei. E vamos usar os nossos próprios endpoints agora, né? Se eu tentar ver um usuário, que em teoria não existe, né? Vamos testar agora se realmente excluiu. Ele retorna uma mensagem de erro, not found, que é o erro que a gente pediu para ele retornar, né? Not found. E ele mostra o aviso que a gente digitou, user not found. Então, tá funcionando essas rotas aqui do jeito que a gente quer. Vamos criar outro usuário aqui, né? Bruno. Só.
Sucesso, né? Agora vamos ver aqui no Workbench o usuário novo que eu criei. Vamos aqui, colei. Ele retorna o usuário novo que eu criei. Então, tudo funcionando certinho. Então, algumas coisas que é importante a gente lembrar aqui. A migration. A migration é provavelmente uma coisa que pode gerar muita dúvida. Você só faz uma migration quando você começa o seu projeto, sempre, e quando você cria uma entidade nova. Por exemplo, se eu alterar qualquer coisa aqui, se eu colocar mais um atributo aqui, eu tenho que fazer outra migration. Porque aí o Entity Framework vai fazer o quê? Ele vai olhar o meu código, ver todas as entidades que tem nele, vai olhar a minha máquina, o banco de dados que tem na minha máquina, ele vai verificar se tem o banco de dados e se as tabelas do banco de dados batem com as tabelas que eu tenho. Então, como ele vai ver que eu tenho um atributo a mais em uma das tabelas, ele vai precisar fazer uma alteração no banco de dados do meu computador e vai adicionar outro atributo lá. Se eu mexer em qualquer outro ponto do código, eu não preciso fazer mais outra alteração, não preciso fazer outra migration. Lembra que eu só preciso fazer migration se eu adicionar outra entidade. Se eu adicionar outra entidade, que seria fazer, por exemplo, um usuário que eu criar, por exemplo, algo que se relacione com ele, por exemplo, se eu estiver trabalhando com, se eu estiver modelando uma loja, por exemplo, eu quiser adicionar produtos, se eu criar uma classe para produtos, eu tenho que criar outra migration para ele adicionar os produtos no meu banco de dados. Ele vai pegar a classe produtos e vai transformar em uma tabela e adicionar no meu banco de dados. Então lembra sempre disso. E, por exemplo, se você estiver pegando o projeto de outra pessoa para trabalhar, dá o database update. Foi esse comando aqui que a gente usou, né? .NET database update para ele atualizar o banco de dados da sua máquina para ele ficar igual ao código que você está trabalhando. E eu acho que é basicamente isso. Não tem mais muita coisa que eu acho que precisa falar, pelo menos não por agora. Então, então é basicamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que seja mais importante. Ah, certo. Perceba que aqui a gente não tem nenhuma outra tabela. Mas, por exemplo, perceba que a gente não está mexendo com SQL aqui no Workbench. A gente não precisou criar uma tabela lá no Workbench, a gente não digitou nenhum SQL. Mas, por exemplo, eu tivesse outra tabela que precisa se relacionar com o usuário. Eu posso fazer isso aqui também. Eu posso mostrar isso em outros vídeos. A gente pode fazer qualquer tipo de relacionamento, um para N para N, qualquer tipo de relacionamento a gente consegue fazer aqui também. Então, só por a gente não precisar escrever em um SQL, dá para ver que o Entity Framework é bem robusto nesse sentido. E acho que por enquanto é isso. Não sei se o vídeo ficou muito bom, mas caso você tenha alguma dúvida, pode me chamar, né? E eu vou disponibilizar esse projeto aqui no GitHub. Eu vou deixar o link também. E qualquer dúvida pode me chamar também. É isso.
isso, boa noite.